Fala, turma. Falar aqui hoje do HSML11. Tem uma questão da alavancagem ali que os números não bateram. Pelo menos eu não encontrei a diferença, tá? Já vou mostrar para vocês. Relatório de maio, último relatório aqui do fundo. Vou ser bem objetivo aqui, tá? Para não enrolar muito. Distribuição dos dividendos 0,65. O fundo diminuiu a distribuição dos dividendos, né? A gestão explicou que a ideia era fazer um resultado acumulado ali para manter uma periodicidade maior. Muita gente não gostou, eu até vejo como positivo, só não precisava diminuir tanto, eu penso, né? Até porque os shoppings, eles têm os resultados que variam de mês a mês. Então pode ter mês que o fundo tem um resultado que não dê para distribuir, por exemplo, 0,70, cai para 0,65, ou o resultado dos shoppings, né? Mas o fundo tem uma reserva e continua distribuindo 0,70. Depois o resultado vai para 0,75, o fundo ele continua distribuindo 0,70 e vai aumentando devagarinho a reserva. Mas a gestão optou em fazer diferente, acumularam bastante reserva já. Vejo como eu digo, positiva essa questão de acumulação de reserva, principalmente para quem já está na fase de acumulação. Eu entendo que na fase de usar os dividendos, eu entendo que te dá uma programação em relação àquilo que tu vai receber de dividendos, porque se o fundo ele não tem nada em relação à reserva, você também não consegue se programar. Vou dar um exemplo, né? O HGRU vendeu recentemente, agora ontem, né, 9 de junho, um imóvel lá de 170 milhões com lucro de 60. Ele não vai receber à vista, mas vamos imaginar que ele recebesse à vista. Nós vamos imaginar que o HGRU distribuísse no mês que vem, ou no final desse semestre agora, final do ano, 60 milhões. Pronto, distribuiu, começa o ano que vem sem reserva. Vamos imaginar que saia 2, 3 inquilinos, apesar de que a maioria lá, quase 100% é contrato atípico. O fundo perde receita, diminui receita. Quem já vive dos dividendos, ele não tem uma programação, né? Ele, de repente, caiu os dividendos ali, tu olha, pô, eu recebi aqui 0,90 do HGRU, agora eu recebo 0,85, o meu total com o HGRU é de 1.000, agora eu recebo 800. Assim não, assim você olha, você vê o tanto de reserva que tem, você calcula quanto dá essas reservas, e você sabe, até o final do ano, estamos em janeiro, até o final do ano, com a HGRU, com a HSML, eu sei que vai me pagar o 0,65, o 0,80, né? Então eu vejo como algo bem interessante, tá? Aqui é a questão do portfólio, né? Do fundo. Em abril, apresentou aqui o crescimento do operacional, o NOI, aqui de 1%. Número interessante, tá? Na média aqui de 101,23. As vendas aqui interessantes também, do portfólio alcançando aqui 1.414 por metro quadrado. Então eu vi aqui como bem interessante esse número, né? Custo de ocupação aqui também bem interessante. Se a gente compara, por exemplo, com o XPML, se eu não me engano, eu escrevi no resultado aqui, deixa eu ver aqui, XPML 11, esse relatório que eu tenho aqui, ele é do meu grupo fechado, tá? Deixa eu ver, XPML 11. Deixa eu ver aqui o relatório, o custo aqui, ó. O custo médio de ocupação está em 12,1, né? Veja que o número aqui ele foi menor. Quanto menor esse número, melhor para o locatário e automaticamente melhor para o shopping, né? Que a rotatividade do locatário ela é mais difícil de ocorrer. Lá no XPML foi em 12, né? Aproveitando só o gancho aqui, né? Mostrei o relatório. Esse relatório aqui é um relatório, para quem ainda não conhece, onde eu escrevo aqui todo domingo, entrego um relatório, que é esse aqui, né? Vou complementando, vou preenchendo esse relatório com os fundos que vão faltando até o final do mês. Então todo domingo eu vou entregando, falando do que está acontecendo com os fundos imobiliários que eu acompanho, que são fundos que o pessoal lá possui em carteira. Então todo domingo eu faço essa atualização. E como eu mostrei do XPML o resultado, essa questão do custo de ocupação, trouxe lá resumido, né? A pessoa não precisa vir aqui, abrir o relatório, ler o relatório todo, como eu estou fazendo aqui de forma resumida, e a pessoa não precisa fazer isso. Ela abre meu relatório, em questão de 10, 15 minutinhos, ela tem acesso aos seus fundos imobiliários e ela consegue ficar informada, né? É um custo de R$ 79,90, então se tiver interesse, mensal, tá? Se tiver interesse, tem uma descrição aqui no meu destaque, você pode me chamar ali. Tem o meu link, inclusive, meu WhatsApp ali na descrição do grupo, tá? E aí você me chama se tiver interesse em participar. Na descrição do YouTube, tá? Na descrição do YouTube tem o meu link com uma breve descrição do que é esse grupo, tá? Então tem um link ali, você me chama se tiver interesse em participar, tá bom? Taxa de ocupação aqui de 95,7, né? Vacância bem baixa, bem ok, bem dentro do que os outros fundos de shopping, os principais aqui, vêm entregando também, né?
Em maio, o fundo recebeu a segunda parcela da venda Uberaba, que corresponde a 11,7% da transação, com lucro de 0,27, e ainda para o restante do ano tem um lucro de 0,73 cota. Aqui só tem que prestar atenção que, em outro vídeo que eu já gravei aqui no YouTube falando do HSML, o HSML eles têm vendas aqui que eles fizeram, onde eles precisam recomprar, talvez, recomprar essas vendas, essas participações. Então eles venderam 2 shoppings em períodos diferentes, mas essas vendas me pareceu meio que foi um empréstimo. Quem comprou, comprou entregando dinheiro, parcelado e tudo mais, mas disse o seguinte, olha, lá na frente, se esses shoppings, a participação que a gente está comprando não atingir esses números, que a gente não, eu pelo menos não vi quais são as condições, né? O HSML ele assume aqui essa questão de recomprar os shoppings, a participação que ele vendeu. Então, assim, a dívida hoje do HSML está na casa dos 600 milhões, ela pode ser mais alta se ele tiver que, de fato, fazer a recompra do que ele vendeu, né? Então, isso aqui, ok, é legal, ele está entregando um resultado aqui para o cotista, mas pode ser que lá na frente ele vai precisar comprar de volta, e pode ser que daí ele faça isso através de emissão. Então, assim, é um ponto de atenção, né? Até aqui no relatório o pessoal coloca, né? Tal desempenho coloca o HSML como o fundo com maior retorno ajustado pelos dividendos dentre todos os fundos imobiliários do segmento de shopping center, né? Então tem esse pontinho de interrogação aqui que tem que ficar atento, tá? Aqui eles fizeram um pré-pagamento de um CRI, parte, né, de um CRI, liquidação antecipada, não teve multa de pré-pagamento nem nada, vai ter uma economia aqui de 0,02 por cota, né, ao longo dos próximos 12 meses, 468 mil. Olha, o Caixa vem remunerando bem, por causa do Selic, mas a gestão entendeu que pagar isso aqui era de alguma forma interessante, eles pagaram, né? Eu estou vendo que não só o HSML, como os fundos tocados pela gestora estão fazendo isso, né? No HSLG, se eu não me engano, também fizeram um pré-pagamento lá de um CRI, alguma coisinha pequena lá também fizeram um pré-pagamento, né? Enfim, né? Aqui tem outro ponto, já vou falar da alavancagem, tá? Uma conta ali que eu pelo menos não consegui fechar. Essa questão de inauguração aqui, né? Eles modificaram no shopping Paralelo Salvador e transformaram aqui uma sala, ou são 2 salas, né? Reforçando, deixa eu ver aqui, ó. Em maio foram inauguradas as novas salas do cinema Paralelo em Salvador, o resultado de uma reforma como contrapartida à renovação contratual, firmada por mais 10 anos, com par do acordo, foi implementado o conceito com convenção de uma sala tradicional, com 2 salas VIP. São 2 salas VIPs, tá? Assim, aqui no shopping Neumarkt, em Blumenau, eu sou Timbó, né? Mas em Blumenau, que é uma cidade com um público, uma população de poder aquisitivo significativa, tem escolas lá que custam caríssimo. Então, assim, o povo de Blumenau, uma parte do povo de Blumenau tem um poder aquisitivo significativo. E por que eu estou falando isso? Porque a ideia de transformar isso aqui foi transformar, ver se consegue fazer o ativo uma atração para um público de maior poder aquisitivo. Porque, obviamente, essas salas elas vão custar mais para você ir assistir dentro de uma sala dessa, né? Você tem aqui o conforto, o sofá reclinável e tudo mais, a sala de espera, você tem uma sala de espera específica e tal. Então você paga mais por isso. Eu tenho minhas dúvidas se isso aqui vai atrair de fato, né? Pode ser que inicialmente atraia, né? Inicialmente vai trazer aqui o pessoal de maior poder aquisitivo para assistir. Mas eu não sei quanto tempo dura, porque no Shopping Neumarkt também tinha, e não tem mais. No Almeida Júnior eles têm no Shopping Neumarkt, e a sala VIP ela foi retirada. Claro que tem essa questão de talvez perder um pouco da atratividade dos cinemas e tudo mais, né? Mas eu sei que foi retirada a sala, voltou para uma sala normal lá, não tem mais essa sala VIP. Eu acho que é mais interessante para os shoppings, a ideia aqui é bacana, pode ser que funcione, mas acho mais interessante para os shoppings eles fazerem o quê? Investir em públicos, clientes, locatários, público não, locatário com perfis diferentes. Hoje nós vemos ainda, majoritariamente dentro dos shoppings, eu falo Brasil como um todo, locado para varejo, varejo como um todo, eu falo aqui de roupas, bijuterias, de joias, lojas de suplemento, mas eu penso que, de repente, buscar incluir dentro dos shoppings, para aqueles que ainda não têm, academias com bons nomes, né? Trazer salões de belezas com bons nomes, trazer clínicas médicas lá para dentro com bons nomes de bons médicos, especialistas lá para dentro. Eu penso que esses shoppings eles vão atrair um público, não só o público com maior poder aquisitivo, como outro público de repente um pouquinho mais baixo, porque médico todo mundo precisa, né? Cedo ou tarde vai precisar, né?
Salão de beleza, principalmente as mulheres, elas gostam de estar num ambiente bacana. Então o shopping center tem isso, né? Tem o salão de beleza, depois tem a praça de alimentação, o cafezinho, etc. Então, de repente, investir mais nesses setores de atuação eu vejo que é mais interessante. Até porque tu pega a clínica médica, tu pega a academia, salão de beleza, tá tudo ali meio que voltado para a saúde, né? Não o salão de beleza, mas a academia, clínicas de fisioterapia, isso tudo daria para levar para dentro do shopping, né? Eu penso que é algo a ser estudado e eu acredito que isso vai acontecer. Pelo menos nos shoppings aqui da minha região, todos eles já possuem academias. Só tem um shopping, que está inclusive no portfólio do Almeida Júnior, que não tem, mas os outros são 3 shoppings em Blumenau, né? 2 deles já têm academias lá dentro e clínicas médicas também, né? E eu vejo isso como muito interessante, tá? Para o shopping center, para ter esse público, né? De mais renda que eles querem. Aqui nós temos o resultado, de novo, um resultado fraco, né? 0,61, então eles usaram parte da reserva. Aqui eles mudaram o regulamento, então eles tiveram gastos aqui com advogados, mudaram o regulamento, tendo aquilo que precisa todo mundo ir, tá? Todos os fundos vão para isso aqui, CVM 175. Quer entender um pouquinho mais sobre o CVM 175? É só dar um Google ali que você vai entender, é bem tranquilo. O resultado acumulado aqui é de 0,85 por cota. E deixa eu passar para a alavancagem, que era o que eu queria falar, que eu não encontrei, né? A diferença aqui. A gente vê aqui que temos CRIs no total de 625 milhões, lembrando, isso aqui pode aumentar. Como eu falei antes, o fundo imobiliário ele pode ter que recomprar aqueles outros shoppings, então isso aqui pode aumentar. Mas a questão está aqui, esse cronograma de amortização. Quando eu somo esse cronograma de amortização até 2037, eu chego ao valor de 481 milhões. A não ser que o fundo tem mais para frente a pagar, o valor não fecha. Falta aqui 143 milhões de reais. Se eu comparar isso aqui com isso aqui, falta 143 milhões. Inicialmente eu até achei que pudesse ser o quê? Aqui nós temos os CRIs, e essa diferença que está aqui, eles não estão trazendo porque pode ser compra direta de imóveis. Entretanto, quando eu venho aqui, obrigações aqui, ó, obrigações por aquisições de imóveis, não tem, né? Está zerado. Então, de fato, tá aqui, ó, CRIs, obrigações por securitização, 625 milhões. Então, assim, falta 143 milhões nesse cronograma de amortização. Eu, pelo menos, não encontrei, tá? Então é um ponto aqui para quem é cotista, de repente, escrever aqui para a gestora e buscar entender, né? Ou eu, de repente, aqui não enxerguei algo no relatório, né, que não está aqui, mas se eu tenho um cronograma de amortização anual aqui, deveria estar aqui o quê? 625 milhões, já que eu não tenho obrigações por compra de imóveis, e sim por CRIs. Então deveria estar aqui, né? E como eu disse, a não ser que está faltando aqui 2038, 2039, ou esses números aqui estão incorretos. Enfim, é o que está faltando aqui no relatório do HSML, né? A inadimplência líquida dentro do saudável, né? Ela reduziu, caiu para 1,3. A vacância, como eu já disse, né? Bem tranquilinha ali, na casa dos 4,3. E aqui tem os resultados do shopping e tudo mais, né? Já falei inicialmente ali. Tinha alguma coisinha a mais aqui, eu acho que eu queria falar. Deixa eu ver aqui para baixo. Não, né? Acho que não. Acho que é isso aí em relação ao HSML, né? Só fica esse ponto de atenção em relação à alavancagem. 2 pontos, né? Os valores que não fecham. E essa questão ali desse valor a maior, né? Que pode ser que o fundo tenha que pagar com aquisições no futuro, tá? Aquelas aquisições que ele pode fazer. Então, são os pontos de atenção aqui do HSML11.